Estão vendo aí a divulgação do nosso evento de agora? Está aparecendo? Ok. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um dos nossos encontros, então, do Grupem e Art City. Para quem está chegando hoje só nos nossos encontros, nós temos esse encontro que é semanal, o Grupem, que é o Grupo de Pesquisas Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, e o Art City, que é arte, criação, interdisciplinaridade e educação. Esses dois grupos, que são grupos registrados no CNPq, e que tem os dois, tem a chancela da UERGS, são grupos de pesquisa que também desenvolvem atividades de extensão, e a gente desenvolve bastante atividades. Quero dizer para vocês que também, então, já acredito que a partir da próxima semana já estarei divulgando estas reuniões, elas se configuram, então, uma atividade extensionista também para quem quiser participar. Nós já tivemos cerca de 16 encontros anteriores e todos eles estão divulgados no nosso site do Grupem, que é Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, e também nós, na verdade, colocamos estas gravações das reuniões no nosso canal do YouTube de mesmo nome. Então, o que nós faremos? Tanto essas atividades presenciais aqui, quanto aquelas que estão registradas já e o pessoal assistir, nós vamos estar validando como atividades de extensão, e a carga total é de 60 horas, é uma boa carga, até porque a gente já começou em 11, se não me falha a memória, 11 de junho, né? Então, mas oportunamente nós divulgaremos, tanto pelo nosso WhatsApp, quanto pela página no Facebook que a gente tem, também no grupo da UERGS, que a gente vai estar divulgando, então, quem tiver vontade de participar, vai ser uma satisfação para nós. Então, hoje nós temos uma atividade que me dá um prazer muito grande de compartilhar com vocês. Nós temos, então, pesquisas acadêmicas da licenciatura em música do pessoal que faz parte, então, do Grupem e do Art City, né, da UERGS, e principalmente do Grupem. Esta é a primeira parte, porque nós teremos mais 2 outros momentos de compartilhamento das pesquisas do pessoal da graduação. Quero dizer que não são pesquisas já finalizadas, mas estão em encaminhamento. Então, vai ser muito importante hoje o pessoal compartilhar com vocês e, principalmente, o objetivo é que todos nós, como grupo de pesquisa que somos, que queremos nos ajudar e também ser ajudados, que possamos também refletir junto com os colegas que estão aqui apresentando, que são a Camila de Luna Paiva, a Tainá Jaine Rosa Dúlios e o Romeu Rifati, que vão apresentar os seus trabalhos. Então, vai ser, com certeza, uma tarde muito rica para nós. Mas antes de começarmos, vocês sabem que nós temos uma tradição de começarmos com literatura e principalmente com poesia. E eu preciso compartilhar com vocês uma grande notícia que nós tivemos nessa semana, mais especificamente na quinta-feira. Na quinta-feira nós tivemos, então, a revelação de quem recebeu o Nobel de Literatura deste ano, e foi a Louise Glück. A Louise, então, ganhou, é uma poeta norte-americana, mas ela tem origens também na Hungria, e ela foi agraciada com o Nobel. E eu quero, antes de compartilhar, então, essa poesia, e vocês estão vendo o rostinho da Louise, que já tem 77 anos, mas é uma pessoa extremamente ativa, então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre ela. A Academia Sueca, então, anunciou que a poeta americana Louise Glück
foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura deste ano, numa escolha que foi surpreendente e que era um nome que não era cotado nas apostas para o troféu deste ano. A escritora, então, como eu disse para vocês, que tem 77 anos, ela é professora na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, já venceu prêmios importantes no seu país, como o Pulitzer, o National Book Award e a Medalha Nacional de Humanidades. Seus avós eram judeus e eles emigraram, então, da Hungria para os Estados Unidos, e ela foi a primeira de sua família a nascer num país americano, então, nos Estados Unidos. O Comitê do Nobel apontou que Louise Glück levou o prêmio por sua voz poética inconfundível, que com beleza austera torna universal uma existência universal. Para os especialistas e apostadores no prêmio, era possível que um poeta ganhasse, e que não acontecia isso desde 2011, quando o laureado foi o sueco Thomas Tranströmer. Porém, era pouco provável que um americano ou uma americana levasse o prêmio mais uma vez, depois, que eu não sei se vocês lembram, que o Bob Dylan ganhou apenas 4 anos. As temáticas da Louise são importantes, né? Obras dela na sua infância, ela traz então a sua infância, a vida familiar e o confronto entre as ilusões e a realidade. Mas mesmo que Glück não negue a importância do fundo autobiográfico nas suas obras, ela não pode ser vista como uma poeta confessional. Afirma então o comitê sueco que destina esse prêmio. Ela busca o universal e, para isso, procura inspiração nos motivos e mitos clássicos presentes na maioria de seus trabalhos. Glück publicou 12 coletâneas de poemas, assim como volumes de ensaios sobre poesia. Entre suas obras mais premiadas estão The Triumph of Achilles, Arat, The Wild Iris. Mas não há livros dela, infelizmente, disponíveis no Brasil, traduzidos. Então, fica também aí a dica para a gente ler a Louise na língua, né, inglesa ou em outras línguas. E para coroarmos, então, esse momento de homenagem à poesia e, principalmente, a esse prêmio que é importante, trazendo uma mulher nesse sentido, eu trago, então, um dos poemas que a gente encontra, então, na nossa língua para vocês, que se chama Confissão. E ela diz assim: dizer eu não sinto medo, não seria honesto. Sinto medo da doença, da humilhação. Como todo mundo, tenho os meus sonhos, mas aprendi a escondê-los para me proteger da realização. Toda felicidade atrai a fúria das sinas. Elas são irmãs selvagens. No final, não há emoção, mas inveja. E assim, então, homenageamos a Louise Glück, Nobel, então, de literatura, uma grande satisfação para todos e todas nós. E agora, então, eu anuncio para vocês que teremos a grata satisfação de conhecer um pouco do trabalho dessas queridas e queridos estudantes nossos da UERS, que muito nos, com certeza, muito nos orgulha. A Camila, a Tainá e o Romeu. E nesse momento, então, eu vou pedir para a Camila para apresentar o seu trabalho, eu vou tirar, então, aqui a minha apresentação e já deixar aberto para ela, para poder apresentar o seu trabalho. A Camila, a Tainá e o Romeu estão, então, em processo de finalização do seu trabalho de conclusão, certo? Então, com vocês, Camila de Luna Paiva. Oi, amor. Oi, prof, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. Eu vou colocar aqui a apresentação e a senhora me informa, por gentileza, se vai abrir por aí. Deixa eu achar.
Ok. Tá vindo, meu amor. Tá certo. Foi? Então, mais uma vez, perfeito. Então, mais uma vez, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Camila De Luna, eu sou licencianda em música nesse momento do 7º semestre. Então, eu venho compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho de conclusão de curso, que, como a professora referiu, ele está em andamento, né? A minha pesquisa, então, está intitulada Uma investigação a partir das pesquisas de música e gênero no Brasil, e tem como orientadora a professora doutora Cristina Rolim Wolfenbüttel. Eu acho que é interessante aqui na introdução compartilhar um pouco com vocês como eu cheguei, então, nesse campo de estudos, né, que na minha concepção está muito interligado com a minha própria trajetória na licenciatura, na graduação. Então, eu entrei em 2017 e logo nos primeiros semestres eu comecei a observar que havia uma certa ausência a partir de nomes de compositoras, de musicistas, sobretudo nas disciplinas de harmonia, de forma e análise, de prática em conjunto. E a partir de algumas vivências que eu tive, em alguns congressos que eu fui, dos estudos decoloniais também, da minha experiência no estágio 1, que foi com a 5ª série, a 4ª série, eu comecei a perceber como essas questões de gênero estão também revestidas na sala de aula, né? Eu me lembro de algumas falas de alguns alunos no estágio. Ah, Sora, as meninas não sabem tocar, a gente é que sabe. E as meninas, em contraponto, se sentindo muito inseguras, até mesmo para cantar, para se expressar. E a partir disso, eu comecei, então, a fazer uma pesquisa, assim, mais individual naquele momento, isso era mais ou menos 2018, e tendo contato com outras mulheres de outros estados, de outras graduações, eu comecei a perceber que essa certa invisibilidade de compositoras na graduação, né, nas disciplinas da graduação, não se restringia apenas a onde eu estava, mas, de um modo geral, né, Laila Rosa, uma pesquisadora lá da Bahia, ela refere que isso se dá a partir de um feminicídio musical, que a invisibilidade das mulheres na sala de aula, nos cursos de música, é sistêmico e histórico. E nessa parte também da escuta, eu refiro à professora Cristina, que lá em 2018 acolheu, né, as minhas reflexões. Em 2019, então, eu fiz uma iniciação científica que tinha como intuito também isso, né, investigar sobre compositoras, musicistas. Então, posto isso, eu não consigo imaginar um outro tema para fazer o meu TCC que não seja esse, um tema que me acompanhou, então, em todo o processo da graduação. Bom, então, essa minha pesquisa, ela se inclina nesses questionamentos. Quais grupos de pesquisa investigam sobre a temática de música e gênero no Brasil? O que esses grupos têm investigado? Qual a contribuição desse campo de estudo para a educação musical? Posto isso, o meu objetivo geral, então, é analisar os grupos de pesquisa que investigam sobre a temática de música e gênero no Brasil, bem como as suas produções científicas, e investigar as contribuições desses estudos para a educação musical. Eu também tenho alguns objetivos específicos, que são categorizar e quantificar, então, essas produções desses grupos de pesquisa, além de investigar a existência de congressos e seminários que visibilizem, então, essas produções. Sendo assim, então, a minha revisão de literatura, eu organizei, então, em 3 temáticas, né, que seria música e gênero, educação e gênero e educação musical e gênero. Nessa primeira temática, então, eu trago 4 produções e inicio essa fala com o doutorado da professora Eliane Monteiro da Silva, uma professora lá da USP, que, né, no começo do trabalho dela, ela refere que lá em 1970 foi intitulada Uma Nova Musicologia, que começou nos Estados Unidos, quando algumas pesquisadoras e pesquisadores começaram a se questionar aonde estavam, então, as mulheres na música, né? E a Gabriela Zerbanati, a Isabel Nogueira, a Joana Pedro, numa pesquisa feita em 2018, referem que estudos desse caráter chegam aqui na América Latina muito timidamente. Mas a partir dos anos 2000, sobretudo em 2010, existe uma certa emergência desses estudos.
Em 2013, portanto, é lançado o primeiro livro aqui no Brasil, intitulado Estudos de Gênero, Corpo e Música, Abordagens Metodológicas, que é um compilado de 14 trabalhos, que inclui não apenas pesquisadores brasileiros e brasileiras, mas como América Latina também. Essa pesquisa realizada por mim, pela professora Cristina, que foi lançada esse ano, refere como existe também uma certa dicotomia quando a gente pensa sobre pesquisas e pesquisadoras de educação musical e de outras áreas, como, por exemplo, a composição, a performance e a harmonia, e como também a própria história da educação musical e a sua destinação ao gênero feminino está intrinsecamente ligada à história das mulheres na música, compreendendo que na educação musical as mulheres sempre foram mais aceitas, diferentemente das mulheres enquanto compositoras. A minha segunda categoria da revisão de literatura, educação e gênero. A Guacira Lopes Louro, num artigo feito em 2008, ela refere que a escola é uma instituição delimitadora, a partir dos seus espaços, dos seus códigos. Então, para ela, a escola tem uma atuação direta com a produção de sujeitos. E esses sujeitos, então, eles aprendem códigos, comportamentos que está intrinsecamente também ligado à sociedade. Em contraponto a isso, no artigo Relações de Gênero e Educação, as pesquisadoras referem que a escola pode atuar e repensar práticas não sexistas, compreendendo que as crianças e os adolescentes, eles são sujeitos culturais, sujeitos sociais, de forma que, então, a própria escola e o ensino venha promover esse certo antagonismo que é tão presente na nossa sociedade, de binariedade, né? E esse último artigo, Entremeando Corpo, Sexualidade, Gênero e Educação Escolar, a Helenita Silva refere que existe uma crescente incompatibilidade do que é ser e estar no mundo com os valores e as ideias que são retroalimentados na escola, e que, portanto, para ela, a escola pode ser um espaço de invenção. Nessa categoria, eu senti uma certa necessidade de pensar nos estudos da multiculturalidade, e aqui eu me inclino sobretudo no professor Luiz Ricardo Silva Queiroz, que participou, né, de uma mesa na quinta-feira. Eu, infelizmente, não pude participar, mas ele, eu acho que é uma figura importantíssima para nós, professores e professoras de música, começarmos a repensar, né, esse ensino, né? Então, ele refere que a hegemonia de dominação, a partir, então, dessas culturas, né, dominantes, elas acabam por gerar exclusões e promovem, então, essas exclusões simbólicas. Portanto, para ele, isso não pode mais ser aceito no mundo multicultural, entendendo que quando nós falamos de uma música ou de uma forma de fazer música, nós estamos falando a partir de inúmeras vozes que foram também silenciadas. E, portanto, nessa pesquisa, ele refere as vozes dos negros, as vozes dos indígenas e as vozes também das mulheres. E, portanto, o professor Luiz Queiroz, ele refere que é importante que a escola também atue nessa interlocução da diferença, que nos conduz, então, para um universo cultural e musical que reconheça diversas vozes que existem, uma forma pluralizada de se pensar também a educação musical. Então, aqui eu me inclino nessa minha última categoria, Educação Musical e Gênero, da revisão de literatura, que eu inicio com um trabalho que a professora Cristina fez, juntamente com o Bruno Almeida, com a Daniela Ertel e com o Diego Herêncio, que foi, então, investigar o que tem sido produzido a partir das categorias, né, das palavras-chave corpo, sexualidade e gênero. E esse trabalho revelou como pouquíssimos são os trabalhos na educação musical que abordam essas temáticas e como a nossa área carece, né, desse olhar a partir desses estudos. A Helena Lopes Silva, lá em 1990, ela fez uma pesquisa a partir de alguns adolescentes na sala de aula, na aula de música, e ela percebeu que existe uma certa relação direta entre os interesses musicais dos adolescentes e o seu gênero. Ela refere como, por exemplo, era até naturalizado que as meninas se interessassem por canções românticas e sentimentais. Em contraponto a isso, os meninos iriam tocar, enquanto as meninas iriam cantar. Ela refere também, inclusive, numa parte desse trabalho dela, que um menino, ele meio que confidenciou a ela que ele se interessava por canções românticas, mas que ele não se sentia à vontade de expressar isso em sala de aula porque ele tinha certeza que ele seria alvo de chacota ou de bullying.
Então, a Helena Lopes, ela nos traz esses estudos referindo à importância que é também considerar a categoria de gênero em sala de aula e repensar práticas, né, musicais. Então, eu finalizo esse processo da revisão de literatura trazendo essa citação da Gabriela Garbini, que ela refere: a escola tem atuação efetiva na construção das identidades, seja hierarquizando práticas, seja acionando dispositivos que operam no regulamento e disciplinamento dos corpos. As diferenças de gênero e sexualidade trazem implicações substanciais para a trajetória escolar de cada indivíduo, e por isso é importante pensar a escola e com ela a música em articulação com tais marcadores sociais. Isso foi uma pesquisa que ela fez em 2018. Em relação à minha metodologia, ela tem abordagem qualitativa a partir de Denzin e Lincoln, compreendendo a particularidade de cada um desses dados. Por mais que essa pesquisa ela venha, então, revelar algumas tabelas, alguns gráficos, me interessa muito mais interpretá-los a partir de uma análise mais criteriosa do que meramente numérica. O meu método, então, é pesquisa bibliográfica em Lima e Mioto, que referem à importância de um percurso metodológico muito bem sistematizado, compreendendo que a pesquisa bibliográfica não pode ser aleatória, mas sim muito bem alinhada com os questionamentos da pesquisa. A técnica para a coleta dos dados, a pesquisa via internet em Co, que ele propõe, então, 3 etapas: o surfing, o browsing, o searching, sendo o search, então, que é esse que eu me inclino com maior afinco, a partir, então, de palavras isoladas. A minha pesquisa, ela tem se encaminhado a partir da plataforma Lattes, no intuito, então, de encontrar esses grupos de pesquisa, né? Então, as 2 palavras que eu utilizei foi música e gênero e educação musical e gênero. Posteriormente, nas próximas lâminas, eu vou compartilhar com vocês essas tabelas. E análise dos dados, análise de conteúdo em Moraes, que irá me permitir, então, criar categorias, né, após preparar esses dados, transformar em unidades, criar essas categorias, descrever e interpretar. O meu referencial teórico, ele está em construção, né, visto que eu ainda não tenho esses dados, né, compreendendo que a pesquisa está em andamento, mas eu considero, a princípio, a importância, então, dos estudos de gênero para esse meu trabalho, a partir de Judith Butler e Ian Scott, compreendendo, então, o gênero como essa divisão social a partir da diferença sexual, sobretudo, inicialmente, como uma categoria de poder. A educação em Guacira Lopes Louro e Bell Hooks, que compreendem, então, a escola como um espaço de potencialidade, de autonomia, de reinvenção. A educação musical em Lucy Green e Kramer. Lucy Green é uma pesquisadora lá de Londres, que ela se inclina sobretudo na sociologia musical e nos estudos de gênero. Ela refere, por exemplo, como as nossas próprias práticas musicais em salas de aula, ela tem esse certo determinismo, né, de gênero, ao ponto que, segundo ela, até hoje, nós nos espantemos quando nós vimos, por exemplo, uma mulher baterista. Isso foi uma pesquisa que ela fez lá em 1997. E Kramer, a partir de oportunizar, né, a música enquanto a pedagogia da música, compreendendo essa relação direta com a música enquanto outras áreas das ciências humanas, né, sociologia, psicologia, filosofia. Então, referindo um pouco sobre os meus resultados preliminares, né, aqui então foi essa minha pesquisa na plataforma Lattes, que eu coloquei então essas palavras-chave: música e gênero e educação musical e gênero. Colocando, então, música e gênero, eu encontrei 10 grupos de pesquisa. Em contraponto a isso, colocando educação musical e gênero, eu não encontrei nada. Inicialmente, foram esses 10 grupos que me apareceu: o Centro de Musicologia de Penedo, Grupo de Pesquisa em Ciências Musicais, Estudos sobre Jambo, Elegia, Mélica e Música na Antiguidade Clássica, Etnossônicas, Grupos de Estudos em Etnomusicologia, Grupos de Pesquisa em Práticas Interpretativas, Laboratório de Análise de Música e Audiovisual, MUGGs, Estudos Interdisciplinares em Música, Corpo, Gênero, Educação e Saúde, Música, Gênero e Feminismos na América Latina e Caribe, Sônicas, Gênero, Corpo e Música, TDI, Território, Discurso e Identidade.
A partir disso, eu fiz essa segunda tabela, que eu intitulei de tabela de aproximação, que foi um intento, então, de observar o quanto desses grupos estavam realmente alinhados à minha pesquisa. Então, sendo essa tabela aqui, né, essa categoria música e gênero fundamental. Então, avaliando cada grupo, né, entrando nas suas descrições a partir da plataforma Lattes, observando as suas linhas de pesquisa, 2 grupos não tinham relação nenhuma com a minha pesquisa, que seria esse estudo sobre jambo, elegia mélica e música na Antiguidade Clássica, sendo inclusive um grupo de literatura, e esse sexto grupo, Laboratório de Análise Música e Audiovisual, que ele investiga o gênero não enquanto uma categoria social de análise, mas como gênero musical. Dessa forma, também não teria muita aproximação com a minha pesquisa. Posto isso, então, eu selecionei esses 8 grupos. Nessa tabela nós temos as universidades e o ano. E aqui, então, eu posso observar, a partir dessas 3 tabelas expostas, que até o momento não existe, então, um grupo de pesquisa que eu encontrei que tem essa relação direta com a educação musical e estudos de gênero. Além disso, existe uma grande predominância de grupos de pesquisa que investigam as temáticas de música e gênero no sul do Brasil, sendo 8 grupos, 5, 2 estão no Paraná e 3 estão no Rio Grande do Sul. E, sobretudo, salienta-se a importância dessa pesquisa, sobretudo para a educação musical, compreendendo que investigações dessa natureza, embora em ascensão, não reverbere tanto no ensino da música. Desta forma, então, a minha pesquisa, nesse momento, ela está se encaminhando para a escrita da revisão de literatura e, posteriormente, a partir da busca desses dados, né? Então, eu irei entrar no currículo de cada pesquisador e pesquisadora vinculada a esse grupo de pesquisa e investigar, então, os artigos, as produções científicas, né, de cada pesquisador e pesquisadora, para entender, então, o que está sendo pesquisado e como essas pesquisas podem nos auxiliar enquanto professores e professoras de música, né? Então, aqui para encerrar, eu trago as minhas referências. Deixo como sugestão, quem se interessar e quiser entender, né, ler um pouco mais sobre isso, esse trabalho aqui da Lucy Green, que está disponível em português, Identidade de Gênero, Experiência Musical e Escolaridade. É um texto muito, muito importante para a gente entender a importância, né, que de fato é pensar nessa categoria de gênero também nas nossas práticas de educação musical. Então, aqui mais algumas referências. E é isso, meu muito obrigada. Muito obrigada, Camila, pela tua apresentação. E eu vou pedir que a gente possa anotar as questões, os comentários, porque nós vamos fazer, então, a apresentação dos 3, né? E aí, depois, a seguir, a gente tem aquele tempo bem legal que é de discussão e tal. Então, muito obrigada, Camila, excelente a tua apresentação. E agora, então, eu passo a chamar a Tainá, que também vai compartilhar conosco o seu trabalho. Boa tarde. Oi, meu anjo. Só um aqui. Tá aparecendo, prof? Não, meu amorzinho, ainda não. Tu vai apresentar agora, tá? Uhum. Sim. Aí tu vai numa janela. Tu tá com ele aberto, amada? Tô, aham. Então tá. Clica nele e depois compartilha. Vê se tu consegue. Isso, isso aí, querido. Uhum. Acho que agora vai. Faz um F5, vamos ver se ele fica grandinho. Opa, saiu. Vai de novo.
Deu certo, prof? Então, Não, ainda não. Agora ele saiu, eu acho. Vai de novo ali em apresentar. Isso. Ok. Agora deu. Vai. Então, boa tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Tainá Jaine Rosa Dúlios. Eu sou acadêmica do curso de licenciatura em música na UERGS. Atualmente eu estou cursando o 8º semestre. Então, a convite da prof. Cristina, eu vim compartilhar o projeto da minha pesquisa. Então, o meu tema é a influência da música no desenvolvimento do bebê na fase intrauterina. Então, o meu questionamento é saber o que existe em pesquisa sobre a música e o bebê intrauterino. Então, por muito tempo, pensava-se, acreditava-se que ao nascer, o bebê possuía uma mente vazia de experiências, né? Que os seus sentidos só começariam a exercer suas funções pouco a pouco depois do seu nascimento. Porém, nas últimas décadas, a pesquisa experimental tem mostrado que o período pré-natal, ele não é vazio, mas sim muito rico em experiências vivenciadas pelo feto, né? Então, o meu objetivo geral é investigar as pesquisas existentes relacionadas à temática, que é a música e o bebê intrauterino, né? Então, a partir de mais ou menos a 24ª semana de gestação, o feto ele já apresenta um desenvolvimento quase que completo do aparelho auditivo, né? O que possibilita ele a identificar tantos os sons internos, que são aqueles provenientes da mãe, como a pulsação, que querendo ou não já é o primeiro contato rítmico que o bebê tem, né? Como também a circulação, a respiração, até os passos da mãe, né? E tanto, então, os sons externos, que é aí onde entra a música, e desempenha um papel muito importante, tanto para a mãe, com vários benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Então, o meu objetivo específico é averiguar as pesquisas sobre o comportamento do bebê, ou seja, como a música é percebida por ele, se ele pode se acalmar, se ele pode distinguir, e ainda ter preferência pela música escutada dentro do útero depois do nascimento. Então, vários estudos vêm mostrando que o bebê, quando nasce, ele já traz consigo uma memória de aproximadamente uns 4 meses, uma memória auditiva, né? Então, ao ouvir uma mesma música que foi colocada para ele ouvir quando ele ainda estava na barriga, ele pode reconhecer e até se acalmar. E quando eu falo ali da preferência musical dele, após o nascimento, isso se percebe, é percebido a partir da sua reação, seja com movimentos, ou com a sua expressividade, ou até mesmo com o choro, né? Então, a metodologia. A minha abordagem será qualitativa, então ela não visa a quantificação, mas sim o direcionamento para o desenvolvimento de estudos que buscam respostas que possibilitam entender, escrever e até interpretar os fatos, né? O meu método será a pesquisa bibliográfica, que se dá a partir de material já publicado, né? A técnica para coleta de dados, então, será a pesquisa via internet. E a técnica para análise de dados será a partir da análise de conteúdo, onde vai abranger, então, os resultados metodológicos. Então, eu tenho algumas referências. E agora também eu estou em andamento com a minha revisão de literatura, onde eu pretendo nela categorizar em 2 grupos. O primeiro, eu pretendo trazer artigos que falam sobre o desenvolvimento da audição do bebê ainda no útero materno. E a segunda categoria, eu pretendo abordar os artigos que falam da relação mãe e bebê. Então, da minha parte, seria isso por enquanto, e muito obrigada. Muito obrigada, Tainá, pela tua apresentação. E eu já vi ali pelos comentários, algumas pessoas se interessam muito por essa temática, não é, Fabiane, colegas?
queridos, e a gente está num trabalho em relação aos bebês também, então, com certeza, o pessoal vai ter muito a contribuir. Muito obrigada, parabéns pela tua apresentação, querida. Que bom. E, por fim, não menos importante, né, Romeu? Agora vamos escutar um pouco do trabalho que o Romeu também está fazendo, também é o seu trabalho de conclusão, para que a gente possa escutar e contribuir. Contigo agora, querido. Tá aparecendo aí? Me escutam? Oi? Te escuto. Nós escutamos. Tá certo. Tá aparecendo aí, prof? Ele agora assumiu. Tu E colocaste... agora aparece. Agora ele aparece. Ah, eu tenho que deixar ele aberto aqui na minha tela também. Tá. Tá bom. Então, pessoal, o título do meu trabalho está A Construção do Professor de Música, uma análise a partir do projeto político-pedagógico da UERGS. Eu sou o Romeu Rifati, esse é meu trabalho de TCC, ele é orientado pela professora Cristina Rolim Wolfebittel. Eu tive um tempo de afastamento desse projeto, e primeiro escrevi o projeto foi no ano passado, e ele para ter feito nesse primeiro semestre, desenvolvido o projeto, mas eu acabei não fazendo com esse me afastei um pouco das atividades da universidade. Mas agora estou voltando a desenvolver ele, então, e a gente está entrando na fase de análise de dados agora, tendo o projeto estruturado e os referenciais definidos. Os questionamentos de pesquisa, então, que giram em torno de como é construído e como são construídos e articulados sentidos acerca de ser professor de música, né? Ele vem da minha trajetória dentro da universidade, que passa pelos componentes curriculares, mas passa também pela minha participação no grupo de pesquisa e educação em diferentes tempos e espaços, que se deu durante toda essa minha estadia na universidade, né? Dentro desse tempo que eu tive no grupo de pesquisa, a gente teve diversas vivências, né? Teve as reuniões do grupo de pesquisa, nos quais a gente interagia com o pessoal do PIBID, com o pessoal da extensão, e desenvolvia os nossos projetos em coletivo também. E também, a partir dessas experiências do PIBID, de práticas de ensino, a gente teve a construção de objetos de pesquisa, mas das pesquisas que eu participei, a gente fez uma que foi uma revisão bibliográfica, um mapeamento da produção científica em educação musical no Brasil. Fizemos algumas pesquisas sobre o impacto do PIBID na reelaboração do PPC do nosso curso também, né? O nosso projeto, o nosso plano pedagógico foi reestruturado, né? O plano que está vigente agora está aí há 2 anos, e o plano que eu peguei, ele era de 2006, né? Então, a gente fez uma pesquisa também investigando um pouco da relação do PIBID, das experiências, dos conhecimentos oriundos do PIBID, para a reestruturação desse PPC. E também estando no meu lugar de pessoa que está se formando em licenciatura em música, que vai ser um professor de música que passou por um curso com uma perspectiva bem grande de inserção no ensino básico, né, para um professor licenciado de música que vai atuar na escola mesmo, na educação básica, e dentro da minha trajetória, então, lendo, estudando, conversando, discutindo, eu percebo que existe uma fragmentação no professor de música, né, existe uma série de abordagens e de perspectivas, de pensamentos sobre o que deva ser um professor, não só um professor de música, mas também um professor, né? O que é ser professor de música? É só ensinar música? É como em muitos projetos pedagógicos de licenciatura citada, essa pessoa ela deve ser um agente de transformação social, né? Ele deve só ensinar a música que vai cumprir esse papel, o professor, e todas essas formas de ver o trabalho do professor de música me intrigam e fazem eu pensar que eu tenho que parar e pensar o que eu vou fazer, né? O que tipo de professor de música eu quero ser, o que me faz pensar que eu devo ser um professor de música de tal forma, né? Mas refletir, então, sobre isso, que eu entendo que sejam esses sentidos, essas representações sobre o ser professor de música. Então, eu fiz como eu falei, como entendendo, assim, o professor de música como uma coisa fragmentada, né? Ela está dita e representada e falada por muitos lugares, né? Os professores, quando trabalham, eles estão, de certa forma, falando uma forma de ser professor de música.
as aulas que a gente tem na universidade, que nos passam conteúdos que a gente deve ensinar na escola, estão dizendo o que deve ser um professor de música, né, o que ele deve ensinar. As políticas educacionais têm diversas prerrogativas sobre o que o professor deva fazer em escola, né, sobre o trabalho do professor. Então, todos esses lugares de fala, né, todas essas falas vão construindo e articulando sentido sobre o professor de música. Visto que eu estou num trabalho de TCC e eu não tenho como olhar tudo isso, né, tudo que o mundo inteiro fala sobre ser professor de música, para começar a discutir relações de poder, enfim, eu decidi me centrar agora e analisar como o nosso PPC trata o que deve ser um professor de música, né, como ele justifica os conhecimentos que estão lá, como importantes para um sujeito que vai atuar como professor. E logo, então, a minha visão de literatura se dá em torno de trabalhos que analisem, investiguem sobre construção ou sobre como estão projetos político-pedagógicos ou projetos curriculares de licenciatura em música, né? Nesse sentido, a Teresa Mateiro faz uma análise de projetos pedagógicos de licenciatura em música. Nessa pesquisa, ela faz uma análise de diversos projetos pedagógicos, agora eu não lembro de quantos exatamente para falar, mas ela faz uma análise de diversos projetos no Brasil inteiro, e o que ela ressalta na conclusão da pesquisa dela é que ela vê uma uniformidade na construção desses projetos pedagógicos, e que ela talvez ache que seja interessante uma perspectiva de abordar o currículo, uma perspectiva crítica e pós-crítica, em que se construa o currículo na prática também, e que esses currículos sejam mais flexíveis, se adaptando à realidade de cada local. O Queiroz e o Marinho fazem, nesse texto deles, novas perspectivas para a formação de professores de música, reflexões acerca do projeto político-pedagógico da licenciatura em música da Universidade Federal da Paraíba. Lá em 2004, 2013 ou 2004, eles reestruturaram o projeto político-pedagógico do curso da universidade deles lá, eles são professores da universidade, então eles fazem esse texto apresentando o novo projeto político-pedagógico criado por eles, né, e justificando as perspectivas que nortearam a construção daquele texto daquela forma. Então, eles separam o curso em 3 eixos, né, a partir de uma inserção no mercado complexo, que seja... Então, os cursos deles se propõem a formar um professor de música, se propõem a formar... Desculpa, um professor de música... Desculpa, esqueci. Bom, eles norteiam a construção do PPC a partir da inserção do egresso no mercado complexo. Eu não lembro dos 3 eixos, as palavras que eles colocam, mas tanto para atuar no ensino básico, quanto para atuar em conservatórios, quanto para atuar como agente ou animador cultural, e colocam esse sujeito com uma capacidade de transformação do seu meio cultural e social, enfim, através desses trabalhos. E a partir disso, eles trazem um artigo bem extenso, com 18 capítulos, justificando diversos aspectos do PPC, tipo, por que as nossas formas de avaliação vão ser assim, por que tais conteúdos estão inseridos no currículo dessa forma, e a justificativa dele sempre se dá nessa inserção do egresso num mercado complexo e meio incerto, assim, de trabalho, né? Lembrando que esse PPC ele é constituído antes da lei de 2008, né, da lei 11.769, por isso também essa vastidão de mercado de atuação para o egresso. O outro texto que eu trago aqui na visão de literatura é que Música Educador Formal, formar, problematização e reflexões na reformulação de um currículo de licenciatura em música. Elas trazem, então, elas fazem uma descrição do processo de reformulação do currículo da licenciatura lá da universidade, e falam que o que balizou essa reconstrução foi, essa reconstrução desse PPC, né, foi uma tentativa de delimitar perfis distintos para licenciatura e bacharel, né, e dentro do bacharel tendo eixos de ensino técnico e prático, né, entendendo o prático como musical e o técnico como o desenvolvimento da técnica de ensinar, né, de forma bem resumida, tá? Outro texto que eu trago aqui é Conexões entre a Educação Musical e o Campo do Currículo, da Silvia Garcia Sobreira, que ela também faz uma revisão de diversos textos da ABEM, que tratam sobre currículo,
e ela aponta uma necessidade de maior apropriação de autores do currículo pelo campo da educação musical, para que quando alguém do campo da educação musical vai discutir currículo, não recaia em problemas ou desconsidere autores que discutam também esses problemas no campo do currículo e na educação de forma mais geral. Passando aos objetivos de pesquisa, então, com o objetivo geral investigar o perfil do licenciado em música proposto pela UERGS, a partir do projeto político-pedagógico do curso, analisando as possíveis articulações com as políticas educacionais. E objetivos específicos, analisar como as políticas educacionais, entendendo o projeto político-pedagógico também como uma política educacional do curso, representam um professor de música, e assim pensar, de certa forma, a formação inicial do professor de música, né? Questionamentos de pesquisa, então, questionamento geral, como se constroem sentidos subjetivos. Que agonia falar assim, gente, tá todo mundo comigo ainda? Sim. Que agonia. Estamos aqui. Pode continuar. Sim. Estamos aqui, amado, firmes. Dá medo de estar 5 minutos falando sozinho, né? Então, os questionamentos de pesquisa, como se constroem sentidos e subjetividades acerca de ser professor de música no PPC do curso de graduação em música e licenciatura UERGS. Entendendo que esse conceitozinho de subjetividade também já vem do meu referencial teórico, né? É uma palavra que está ali à toa, né? Porque entender o currículo como construtor de subjetividade é estar dentro de um campo específico teórico acerca do currículo, né? Que perfil de egresso está previsto no documento, então, eu acho que talvez eu possa trabalhar um pouco e melhorar, não necessariamente que perfil de egresso, mas que perfil de sujeito que está previsto ali, né? E como o documento articula saberes, sentidos e saberes acerca do professor de música. Que isso vem no sentido de entender como, pensando nas ementas lá também, né? Como disciplinas, campos de saber, se colocam como importantes, né, que demanda que eles visam resolver, né, do trabalho do professor de música, né, como eles se colocam ali e se justificam como importantes de estarem ali. Acho que isso é um caminho que vai me ajudar a pensar as relações de poder, entendendo essa construção de sentidos acerca de ser professor de música como discurso. A metodologia, então, se trata de uma pesquisa qualitativa, né? Eu não vou trabalhar com números, né? Eu não vou perguntar quantos profissionais são formados, ou enfim, né? Mas eu vou ter uma pergunta que a resposta dela não está em números, né? Vai ser um quadro teórico a resposta, né? Que vai tentar entender, então, esses sentidos acerca do professor de música. O desenho metodológico está a partir da pesquisa documental, o Gil esclarece algumas coisas acerca disso. Ele nos diz o que pode ser documento, né? Pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser, enfim, né? Muita coisa. A técnica para a coleta de dados é a coleta de documentos, então, eu vou trabalhar com PPC, né? E com documentos, e com textos políticos, né? Ou seja, a Lei 11.769, a resolução de 2016, a Lei de Diretrizes de Operacionalização do Ensino de Música de 2013, são todos documentos que estão disponíveis online, né? Acho que, junto com a técnica de coleta de documentos aqui, eu poderia botar o COD também, né? O Surf Browsing Searching, mas eu não sei se seria o mais certo, porque eu acho que o Surfing Browsing Searching é mais quando eu já tenho os documentos que eu vou coletar delimitados, né? O Searching Browsing, o Coelite deixa mais para quando tu ainda tem impressão, quando tu não tem certeza quais documentos tu vai coletar, né? E tu precisa, ao mesmo tempo que tu vai buscando, separando o que é relevante ou não. Acho que eu já tenho definido quais são os documentos relevantes para minha pesquisa, então eu posso trabalhar só com essa coleta de documentos do Silvio. Análise de dados, então, apesar de parecer contraditório, eu escrevi 3 capítulos, um sobre análise de conteúdo, um sobre análise do discurso, e estou escrevendo um sobre como eu pretendo operar e como eu vou operar com essas duas perspectivas, né? A análise de conteúdo, ela consiste numa organização de materiais para posterior leitura e interpretação. O Moraes, ele prevê uma série de etapas para isso, eu não trouxe só o Moraes para debater isso, eu trouxe autores que debatem as diferenças entre análise de conteúdo e análise do discurso, também para explicar um pouco como eu pretendo passar por elas. E para fazer funcionar esses dois juntos, né, análise de conteúdo e análise do discurso Foucaultiana,
eu acho que aí eu trago os conceitos de Foucault e também lá no referencial teórico, como Baum entende discurso e texto político. Eu acho que ajuda um pouquinho a entender como a análise de conteúdo pode ser uma forma de sistematização e organização dos meus dados para uma posterior análise do discurso que já pressupõe um olhar e instrumentos analíticos específicos, né? A análise de conteúdo, ela permite que o olhar e a análise que eu vou ter salte tanto do objeto quanto de um referencial pré-determinado, né? A análise do discurso, ela já está, de certa forma, atrelada a um olhar analítico, a instrumentos analíticos, que são outros conceitos que funcionam junto com o conceito de discurso, né? Mas eu acho que ainda assim a análise de conteúdo seja muito importante como forma de sistematização e de organização de leitura de materiais, e também para a construção de categorias, né? Porque a análise do discurso não foge da construção de categorias, sejam elas, mesmo que elas não sejam sempre temáticas, né? Como referencial teórico, eu trago um campo aqui de autores que agora eu não comecei ainda a análise de dados, né? Eu estou começando agora. Eu dei uma lida de novo no PPC, dei as leis, e agora eu estou pensando como vou traçar essas relações entre esses documentos, né? Então, eu estou com essas cartas, assim, a gente podia dizer na manga, né, para lançar a mão para analisar esse objeto. E eu vou explicar um pouquinho como eu penso que esses objetos podem ser olhados a partir de cada um dos referenciais teóricos como pretendo trabalhar, e dizer que eu não sei se eu vou usar todos esses autores, né, mas eu vou ver o que eu vou conseguir traçar de relação, mas eu acho que todos esses autores têm conceitos que me ajudam a elaborar o meu quadro teórico final, que seria a conclusão do trabalho, né. Então, Kremer, eu acho que é um autor muito importante para situar o meu trabalho dentro de um campo científico, né. Ele tem esse texto de Dimensões e Funções do Conhecimento Pedagógico Musical. Eu acho que quase todo mundo aqui do grupo de pesquisa deu pelo menos uma passada por ele, ou senão vai acabar passando, que eu acho que é um texto importante para a fundamentação do nosso campo. E ele trata da educação musical como sendo um campo científico, né, que trata das relações entre pessoas e músicas, né, relações de transmissão e apropriação de música. E diz que esse saber, então, esse conhecimento científico, que é a educação musical, então o Kremer tem uma perspectiva da educação musical que é como sendo conhecimento, né, uma teoria do conhecimento, é diferente, por exemplo, lá da Jorgensen, que é outra autora, que tem uma perspectiva da educação musical enquanto prática, né, que é dialógica e dialética, diferente dessa do Kremer. Não que o Kremer exclua a dialética e a dialógica, mas não é o foco dele, enfim. O foco dele é trazer a educação musical como um conhecimento, como um campo associado a essa prática, e que é importante. Então, acho que ele é importante no meu trabalho nesse sentido, de eu justificar que o meu trabalho ele pretende estar inserido, contribuir dentro de um campo científico específico, que é o campo da educação musical. Tardif Lessard é o trabalho docente como profissão de interações humanas. Tardif Lessard tem uma perspectiva da docência como uma profissão, né? Ele conceitua a profissão como um trabalho onde as pessoas que executam esse trabalho têm um domínio sobre a produção intelectual e sobre a regulação desse trabalho, né? Então, na docência, o conhecimento científico, ele embasa muito o nosso trabalho, né? E é o próprio professor, né, da universidade, enfim, mas é o próprio professor que produz conhecimento sobre essa área, né, que é responsável pela epistemologia dessa área. E ele diz que esse trabalho é centrado em interações humanas, então, entre o professor e os alunos, dentro de uma estrutura escolar, né, dentro de uma estrutura de sala de aula fechada, e por estar dentro dessa sala de aula fechada, né, ele é um trabalho que permite ao professor uma liberdade muito grande, né, de trabalhar. E eu acho que para isso ele é interessante para pensar no trabalho, porque quando a gente vê, porque ele traz o contraponto, né, entre um trabalho anárquico e burocrático, ele traz essa tabela lá no livro dele. Então, o que é anárquico no trabalho docente? É a liberdade que o professor tem para trabalhar dentro de sala de aula. Quando ele está com a porta fechada, dentro de sala de aula com os alunos, não tem ninguém ali dizendo para ele, ó, faz isso, faz isso. Não é um trabalho técnico, né? Ele tem uma coisa que ele tem que ensinar, ele tem um objetivo, ele tem uma meta, e ele desenvolve uma série de instrumentos, de tecnologias para chegar nesse lugar, né? E a forma com que ele constrói isso é muito pessoal, muito relacionada com o repertório, com as referências dele, né? E a estrutura burocrática tá bom nos programas de ensino, nesses objetivos que ele tem, que em algumas vezes não são definidos por ele, mas em outras também são, né? E eu acho que isso traz já uma ajuda para esse olhar do professor como alguém que tem uma liberdade para se construir muito grande, né? Como esse sujeito fragmentado. O ciclo de políticas, então, também do Baum. Eu trago aqui Baum, 1994, o ciclo de políticas ele começa
a ser elaborado em 1992, né, um texto de Balbo e Gold, mas eu acho que o que fica mais importante para mim é já entender esse ciclo de políticas dele de 1994, no qual ele já expande, já discute melhor, que, enfim, para ele quer analisar a lei, né, ele fala isso bastante em entrevistas, em textos dele, e no começo dos livros dele também, desses dois de 1902 e 1994, que o importante para ele, quando ele vai analisar políticas educacionais, é não entender como uma política está sendo implementada, como se o sentido do texto político fosse o sentido absoluto que está sendo passado para os professores, e os professores conseguem ou não executar. Ele diz que esse tipo de análise não é interessante. Ele quer uma análise que se centre a partir de uma relação macro e micro, de como os professores, eles ressignificam, por exemplo, as políticas dentro das escolas. Então, não verificar como o texto político chega na escola e ele é ou não positivado ou efetivado, mas verificar como os professores entendem esse texto, qual é o repertório de conhecimentos, de saberes que eles têm para lidar com esse texto, né? Quais são as condições materiais que a escola fornece para os professores para executarem os planos escolares, né? E daí ele traz, por isso ele já traz um pouco da política como texto e como discurso, né? Como texto, ele entende a política a partir de dois contextos, Writerly e Readerly, que são conceitos que ele pega de outro autor, que a gente poderia dizer como, nessa relação, né, de macro e micro, de ressignificação da política, a gente poderia pensar em o Writerly como uma política que ela é escrevível, né? Writerly é escrevível em inglês, e Readerly é tipo lível, é uma coisa que pode ser lida. O Writerly, quando tem uma política que ela chega na forma de, por exemplo, isso está na relação que os sujeitos têm com o objeto, né, que o professor tem com a política. Quando o professor ele vê um programa curricular, um programa de Estado, né, acerca de como deve ser o ensino, e esse programa não dá uma liberdade para ele criar novas... Por exemplo, chega um currículo e diz que tu tem que ensinar samba na escola. Só pode ensinar samba agora, não pode ensinar outra coisa. Esse currículo está dizendo para o professor uma coisa e o professor não tem uma liberdade, né? Ele vai trabalhar música só a partir do samba. Putz, né? Isso é uma forma de relação com o texto que ele só lê e reproduz. Ele não produz sentido nesse texto, né? E o Writerly é o escrevível, quando ele pega esse texto e pode escrever em cima dele, né? E quando tu diz, um exemplo bem esdrúxulo, tá? Mas eu acho que ajuda. E quando tu diz para ele que ele tem que ensinar música e não que ele tem que ensinar samba, ele já abre, né, o campo de possibilidade dele para ensinar isso. E, claro, né, o ciclo de política que dá nos 5... Bom, talvez devesse ter começado pelos 5 contextos, né? Mas isso é uma dessas formas dele fazer essa análise macro e micro, né? Entendendo esse texto a partir dessa noção de Writerly e Readerly, os textos políticos, né? E como discurso também, entendendo, e daí, a partir da análise do discurso, analisar quais são os discursos que são construídos em diferentes contextos, né? Quais são os discursos construídos no contexto do texto político, né? E daí, nesse sentido, quais são os discursos significa evidenciar relações de poder, né? Quem fala, quem escreveu esses textos, sob influência de quem, sabe? De onde veio essa demanda? Como essa demanda social pelo ensino de música, por exemplo, é construída e por quê, né? E por quê? De forma bem geral, tentando situar como eu pensei esses referências sociais para dentro do meu trabalho, né? E Foucault, a análise do discurso, então, entender o PPC como discurso significa entender ele como diversas outras coisas. O conceito de discurso, ele só funciona a partir de diversos outros conceitos. Eu vou falar de um deles, que eu acho que é o que é um instrumento teórico, né, um conceito dentro de entender um objeto como discurso. Então, por exemplo, entendendo o meu PPC como um discurso, ou não é entender ele como a verdade sobre o professor de música, por exemplo. É entender ele como um elemento dentro da ordem do discurso sobre o professor de música. Quando tu diz que existe uma ordem do discurso sobre o professor de música, tu diz que existem regras a que sujeitos se submetem para falar esse professor de música. Por exemplo, lá no começo eu falei, né, que o sentido do professor de música era construído em diferentes contextos, né, por diferentes sujeitos, por diferentes vozes, né, tem a voz do acadêmico, né, na ABEM, lá tem diversas, o professor de música está fragmentado de uma forma gigante, muito rica na publicação da ABEM, por exemplo, e lá tu tem diversas vozes, mas no geral, a gente pode dizer que essa voz é a do pesquisador, do acadêmico, do professor de universidade. Outra voz dentro disso é o nosso PPC. Então, é considerar ele como um enunciado e explicitar as relações de poder que formam ele.
Então, dizer que o PPC é um enunciado dentro da ordem do discurso sobre o professor de música, que é composta por diversos outros discursos, enunciados e práticas discursivas, eu dizer que o PPC é um enunciado e transformar isso em conceito analítico e transformar ele em enunciado é dizer, verificar, bom, ele é um enunciado porque ele é uma materialidade, ele é um documento, ele é um pedaço de papel que diz um monte de coisa e que é para organizar o trabalho de diversas pessoas, né? Quem escreveu esse documento? Quem foi levado em consideração para escrever esse documento? Os alunos participaram das reuniões de construção desse documento, os professores participaram, enfim, a servente da universidade participou, sabe quais foram os lugares que foram privilegiados ali para se falar, né? E acho que também, de uma forma bem simplificada, assim, para não ficar muito tempo aqui e fugir do meu trabalho, seria isso, tá? Tentando explicar um pouco do que é enunciado, que é um conceito que ilustra as relações de poder, então ilustra lugares de fala, quem falou, por que falou, como falou, por que pode falar dentro de um discurso, né? E também acho que seria interessante trazer algumas teorias sobre o currículo. Então eu tenho textos escritos sobre esses autores, né? Tem um texto escrito sobre o Bowl, explicando os conceitos deles tudo separado, e eu vou vendo o que eu vou conseguir usar desses conceitos. E estou aberto a sugestões também. Sei que é bastante coisa. E o Tomás Tadeu, então, ele documenta de identidade, teorias críticas e pós-críticas do currículo. Aqui não é um conceito específico de currículo, porque o Tomás Tadeu, ele é um autor já consolidado no campo do currículo, e esse livro dele, Documentos de Identidade, ele me ajuda porque ele me traz um panorama das teorias sobre currículo no mundo, né? Então, ele traz diversos autores que tratam sobre currículo, explica as teorias críticas, pós-críticas, explica lá as primeiras teorias mais tecnicistas sobre currículo, né? E explica, por exemplo, como é que o currículo pode ser pensado como discurso, né? Tudo isso me ajudou a traçar um pouco dessa trama. Eu espero que eu tenha conseguido me explicar. É bem difícil para mim explicar essas coisas, assim. Para mim seria mais fácil pegar e ler o que eu escrevi no texto TCC mesmo, né? É bem difícil me explicar, eu espero que eu tenha conseguido ser, pelo menos, um pouco claro. E é isso aí, pessoal, estou aberto a sugestões e dúvidas. Muito obrigada, Romeu. Estávamos aqui, todos nós somos 40 pessoas te ouvindo, né? Então, muito obrigada, parabéns pela tua apresentação. E agora, então, nós vamos fazer a outra parte do nosso trabalho, que é uma parte extremamente importante, de conversar, de contribuir. Então, acho que tu podes tirar a apresentação. Isto, ótimo. Acho que seria interessante, não sei se a gente consegue, mas então, as três pessoas, né, as duas meninas e o Romeu, a Camila, a Tainá e o Romeu, não sei se tu consegue abrir tua câmera, para a gente ficar ali, assim, fazendo a exposição da figura. Isso, querido. A Tainá e a Camila também. E agora é aquele momento extremamente importante que a gente tem de poder contribuir, discutir sobre os trabalhos. Ok? A Tainá está aí? Ela está tentando abrir? A Camila? Já está as duas ali, prof. Eu acho que eu não estou vendo. Configura teu mosaico aí. Ah, pode ser. Aquela coisa. Ok. Então, estamos abertos para a contribuição de vocês. Quem que quer começar a conversar, contribuir, perguntar? Agora deu, é verdade, Fábio. Tinha razão. Então, vou aproveitar o embalo. Sempre tem que falar uma coisinha. Ótimo, é bom falar. Então, queria parabenizar a todos, né? Bem bacanas as apresentações, e a gente vai vendo um pouco de cada área, cada um pesquisa com algum foco, né? Coisas que às vezes a gente não estuda e acaba aprendendo também, né? Eu até fiquei em dúvida, que acho que não prestei muita atenção. Esse é o TCC de vocês ou é só uma disciplina? Esse é o TCC. Tá.
Na verdade, eu queria, como sugestão para a Tainá, né, que é eu não sei se você já viu, eu não sei se tu sempre participa aqui do grupo, que é a minha pesquisa sobre música para bebês, né? Então, eu também pesquisei um pouquinho sobre audição intrauterina, no início da pesquisa eu ia fazer sobre isso, até daí colocar à disposição, se tu precisar de algum material, eu tenho bastante texto que eu peguei, tenho até livro de desenvolvimento humano em PDF, também posso estar te passando. Coloquei como sugestão ali, fiquei um pouco em dúvida no objetivo específico, que é a minha área mais chatinha da metodologia, que eu gosto, muitos não gostam, que eu sugiro, assim, delimitar um pouco melhor, assim, eu acho que ficou bom, mas tu explicou o que tu quer encontrar, eu acho, naquele objetivo, de repente, só deixar aquela primeira parte da frase, não sei. Uhum. E ali na parte da metodologia, que tu colocou a técnica de coleta via internet, né? Daí eu não sei se tu não falou pra gente, ou de repente tu vai colocar no teu trabalho, também delimitar melhor, explicar, tipo, que base de dados que tu vai pesquisar, ou que tipo de revistas, ou se tu vai, sei lá, só no Cielo, ou em revistas da BEM, enfim, que isso daí geralmente o pessoal cobra também, né? Mas mais é parabenizar mesmo, achei bem interessante, eu sou suspeita, né, que eu tô adorando. Obrigada, Fábio. Eu cheguei a assistir a tua apresentação e nossa, achei muito, muito interessante também. Eu foquei mais no bebê intrauterino mesmo, eu vi, acho que tu falou também do bebê pós-natal, né? Achei muito, muito interessante também. E muito obrigada pela sugestão, tá? De nada. Quando eu comecei pesquisando intrauterino, depois eu mudei. Então, tem alguns materiais, caso tu precise. Sim, tá bom, obrigada. E do Romeu, quero te dizer, a Grazi, minha fã. E pro Romeu, daí eu anotei aqui também, gostei bastante da pesquisa, da primeira pesquisa também gostei bastante, mas não é uma área que eu entendo de gênero. Do Romeu, eu anotei que eu tenho alguns materiais também sobre pesquisa documental, se tu precisar, que eu peguei na internet. Eu digo porque agora, nessa época remota, eu mesmo tive dificuldade de pegar materiais que a gente não pode ir em biblioteca, enfim, né? Então, às vezes é bom, se um já tem, vai trocando com o outro. E do Romeu também fiquei em dúvida se ele não está fazendo muita coisa, assim, se ele vai dar conta de tudo de Foucault, de a Mari que entende de Foucault não tá, eu já não sou muito entendedora. Mas eu fiquei um pouco apavorada, assim, mas pelo visto tu tá dando conta, assim, porque tá explicando super bem. Mas só não fiquei em dúvida se não é muito análise de conteúdo, análise de discurso, Jesus, né? Eu tô apavorada. Esse é o Romeu. Esse é o Romeu. Não, mas ele explicou super bem, eu acho que tá indo, né? Mas se precisar de alguma coisa também, tô aí. Excelente, Fábio. Romeu, eu quero esses materiais sobre pesquisa documental, sim. Isso, eu vou colocar aqui no chat meu e-mail, porque eu achei bem difícil de encontrar, por isso até que eu falei. Que não se usa muito, eu acho, né? Não sei. Romeu, olha, fala com relação a... Isso. Com relação a ser bastante coisa, assim, eu não consigo não pensar nas coisas que eu aprendi, sabe? Nas coisas que me foram passadas. E eu sei que é muita coisa, sabe? Mas eu vou tentar até onde der, sabe? Como eu disse ali, eu tenho todos aqueles referenciais. Eu sei que eles não são fáceis, eu sei que eu ainda tenho muito para aprender, né? Não estou no mestrado, não estou no doutorado. Mas eu vou tentar fazer o que eu conseguir, sabe? Porque daí eu vou ficar feliz fazendo isso, sabe? Daí, o que não der depois, eu não faço, né? Mas eu vou pegar esses documentos e analisando eles e ver nesses autores, assim, de conceitos mais diretamente operacionais, né? Tipo Bow e Foucault, por exemplo, né? Que tu já usa o conceito analisando, né? Então, acho que é um pouco diferente, assim, de alguns outros autores. Esses autores caixinha de ferramenta, né? Então, acho que eles me permitem isso também, sabe? Eu ir lendo e ver, agora eu acho que eu vou conseguir usar esse conceito para criar uma categoria e descrever. Acho que agora eu vou conseguir, sabe? E eu vou criando as categorias que eu conseguir, né? Sim. Não, eu achei que tu apresentou super bem, achei que tu parece que tá entendendo tudo, assim, então, mas só achei que, será que não é muito? Mas tranquilo, então. Excelente. Boa tarde aí para você. Muito obrigada, Fábio, excelente. Quem mais que quer comentar, ou mesmo o pessoal que quer complementar alguma coisa, é muito importante esse momento. E assim, eu reitero que aqui nós somos um grupo
E é muito importante o que cada uma de vocês falam para a gente, né? Que a gente se orienta junto, né? Eu oriento vocês, mas vocês me orientam também, né? Isso é uma coisa, é uma retroalimentação. Boa tarde, professora. Oi, querido. Fala, Tudo amor. bem? Tudo. Ótimo. Parabenizar os colegas pelas apresentações, está muito legal, muito qualificado. Isso só mostra, assim, um trabalho forte que está sendo feito nesse grupo, assim, é muito legal cada sábado a gente poder estar participando disso, né, e ver pesquisas diferentes, assim, de todas, mesmo sendo a parte da música, mas para os lados que vão indo, né, se ramifica, isso é muito legal. Eu vou puxar um pouco mais para o lado do Romeu ali, que acho que se aparenta um pouco mais com o meu em algumas coisas, e o Romeu, eu escutei isso essa semana também na banca, né, eu estava ali já compactua, assim, Estevão, será que não é demais? Será que puxa um pouco para menos? E às vezes tem disso também. E é bem interessante a fala que tu traz, né? E às vezes é importante mesmo a gente dar uma refletida sobre isso, e eu entendo a tua angústia, né? Que a gente às vezes quer colocar realmente todas as leituras e os aprendizados em cima das nossas escritas, e isso é legal, porque mostra que tu é que tu reflete, né, sobre as questões todas da tua pesquisa e o quanto tu quer trazer isso aí tudo. Né, e depois analisando novamente assim as reflexões em cima das questões de pesquisa e conversando com a professora depois, quarta-feira, nossa orientação, né, eu acho que é importante tu deixar aberto, como tu mesmo trazes aí, né, mas não na questão assim, ó, se não der, mas tipo, até que ponto é significativo para este momento e tu poder aprofundar o máximo possível de uma forma bem qualificada cada uma dessas questões que eu tenho certeza que tu vai trazer de forma reflexiva e produtiva para o mundo acadêmico. Né? Então, muitas vezes, em alguns momentos, o menos é mais. Né? Para mim é difícil falar isso também, sabe? Às vezes a gente tem que... Tu quer botar o Bal, tu quer botar o Moraes, tu quer botar todo mundo junto ali, mas a gente tem que tentar entender que às vezes a professora me puxa assim, tu tem que entender que alguém da educação vai ler isso e ela tem que fazer sentido para ela, essa leitura, né? Não só da parte da música, né, que a gente conseguiu fazer tudo isso. Mas parabéns aos demais colegas, o trabalho está muito bacana e fico à disposição de qualquer coisa. Eu ia propor também, Romeu, em cima das outras questões que tu trouxe em relação ao currículo, ao tipo de professor, se tu já chegaste a ler a BNCC, a última versão de 2017, a parte introdutória, que ali traz bastante sobre isso, né? Traz bastante, traz bem específico ali qual o papel da música dentro, o que a base traz, né, nessa concepção da música dentro de um projeto escolar, sobre o planejamento por área de conhecimento, né, dessas questões de também se vincular com outras áreas. O Zé traz um termo diferente um pouco, nosso colega Zé, mas é parecido, isso, né, daqui a pouquinho acho que seria interessante trazer isso para dentro da tua escrita também, né, e citar mesmo a própria BNCC em relação a isso. Tá bom? Fico à disposição. Querido, muito obrigada, Estevão. Parabéns. Muito bom a gente se ajudar assim. Quem mais quer comentar? Estamos... Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Oi, Ana, querida. Tudo bom? Tudo. Eu gostei dos 3 trabalhos, né? E gostaria de comentar um pouco sobre a pesquisa, né, da Camila, que é um assunto muito bom, esse da importância, né, das mulheres, a invisibilidade, né, das mulheres na sala de aula, no curso de música. Essa pesquisa e esse assunto é muito importante, porque às vezes a gente não nota, não percebe como a gente está agindo, né, em sala de aula, ou então até fora mesmo, né, que a gente não é só, a música não é só em sala de aula, né, também em outros lugares também, e a gente pode não estar percebendo como a gente pode estar perpetuando uma atitude, assim, errada, né. E quero desejar, né, que tu tenha sucesso nessa pesquisa, continue, que esse assunto é bom. Parabéns a todos. Muito obrigada, Ana, pelas suas palavras, bem importante mesmo. Ótimo. Obrigada. Eu acho que tem uma pergunta ali, eu não sei se o Tiago, tu tá sem microfone, meu anjinho? Desculpa. Tá, entendi. Então, olha só, o que o Tiago está trazendo?
Também uma pergunta para a Camila. Inicialmente, falaste que um dos motivos que te levou a esta pesquisa foram as experiências especiais. Se pudesse falar um pouco mais disso e como você vê dentro da própria academia essas questões relativas a gênero. Ok, bem importante. Queres comentar, Camila? Ótimo, obrigada, Tiago. Oi, prof. Eu agradeço a Ana, né, antes pelo comentário, muito obrigada. E ao Tiago, né, a pergunta que ele traz, né. Sim, bom, esses meus processos, né, de questionamento se deu a partir das próprias disciplinas, né, quando a gente ia lá estudar harmonia, não se tinha muitas compositoras para a gente analisar as obras, né, até mesmo a prática de conjunto parecia que era até um pouco naturalizado, que nós, por sermos mulheres, nós iríamos cantar, mas nem sempre a gente queria cantar, né? Então, quando foi mais ou menos 2018, eu participei de um congresso lá de São Paulo, eu sou natural de São Paulo, né? Então, sempre quando eu estou de férias, assim, eu estou lá por casa, e foi um congresso que era sobre estudos decoloniais, gênero e corpo, mas compreendendo todas as artes, né? E haviam muitos professores e professoras participando dali, eu era uma das poucas pessoas da graduação, então foi muito interessante ouvir os professores também refletindo sobre isso. Assim como o Romeu traz o Kremer, eu também trago no meu trabalho, esse processo de transmissão e apropriação, né? Como é que nós podemos apropriar um conhecimento se ele não foi transmitido? Isso também ele reflete muito, por exemplo, nos números de mulheres nos cursos de composição, como ele é análogo aos números de mulheres nos cursos de licenciatura, né? Se nós não falamos nos espaços escolares sobre isso, nas graduações sobre isso, como é que a gente pode também repensar as nossas próprias práticas, né? Os nossos próprios lugares de performance, né? Então, isso foi muito interessante, assim, esse congresso, porque ele me despertou essas reflexões. Outra experiência que eu tive, que é um acampamento que acontece, que veio lá dos Estados Unidos, mas está aqui no Brasil desde 2013, que ele se chama Ladies Rock Camp, que ele é vinculado a um outro projeto chamado Girls Rock Camp. Ele tem uma sede em São Paulo, mas ele acontece tanto em Belo Horizonte como aqui também em Porto Alegre, que seria de uma forma bem específica um acampamento para mulheres e música. Então, é um evento que busca, de alguma forma, esse certo empoderamento feminino a partir da música. Então, é uma semana que, enfim, inúmeras mulheres voluntárias envolvidas com a música, a partir da graduação, a partir dos seus cursos, ministram palestras, né? Então, eu fiz esse acampamento lá em São Paulo, em Sorocaba, do interior, e ouvindo os relatos, sabe, isso também para mim foi muito simbólico, como parecia que havia uma certa segurança, sabe, de expressão das meninas quando estavam ali juntas. E por que isso, né? Isso também foi muito simbólico para mim no estágio. Por que aquelas meninas não se sentiam 100% à vontade para cantar, né? Quais são essas barreiras que existem, que estão construídas na sociedade, mas também que são incorporadas e mantidas na educação, né? Então, na educação de um modo geral. Então, eu acho, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que foi essa série de vivências e de reflexões que foram meio somatórias, né? Que certamente me fez, assim, repensar. E repensar também a professora, né, de sala de aula, assim, que eu quero ser, assim, essas tantas construções de reflexões. Acho que é isso. Excelente, Camila. Muito obrigada. E o Tiago, então, eu não tinha visto, mas ele tinha feito uma outra pergunta, então eu vou compartilhar com vocês, que ele parabeniza as temáticas, enfim, e ele traz o seguinte: a questão que me ficou na cabeça, diz o Tiago, por ser o último trabalho apresentado, e que é a relacionada à pesquisa do Romeu. Falaste bastante em questão de papéis do professor de música, das expectativas que se tem em torno disso. Gostaria de ouvi-lo falar um pouco mais sobre essa dicotomia entre a expectativa que existe sobre o professor, entre educador e instrumentista. Uma temática muito importante, né, Romeu? Porque, com certeza, é um dos aspectos que a gente fala bastante, né? Por favor, tu podes falar a respeito, querido? Bom,
eu não sei se vou conseguir responder exatamente a tua pergunta, Pertou, em relação às expectativas acerca disso, né? Eu acho que as expectativas são muito pessoais, então depende. Mas o que eu penso sobre a relação professor, instrumentista, educador, instrumentista e licenciado, tem uma coisa que eu demorei para entender, sinceramente, assim, eu me irritava muito na licenciatura. Para entrar na licenciatura, tu não tem prova específica, né? Eu entrei na faculdade de música e licenciatura, sinceramente, eu acho, como muitas pessoas, eu queria estudar música. Porque quando tu não tem conhecimento sobre o campo pedagógico, né, tu acha que saber basta para ensinar, e quando tu entra na faculdade com 18 para 19 anos, tu pensa isso mais ainda, né, tenho a impressão. Então, essa era a minha perspectiva, né, se eu souber tocar bem, eu vou ensinar. O que eu acho que a gente tem que pensar? Na escola, eu nunca vou ter uma turma de 30 alunos que gostam e vão tocar violão. Então, acho que só por isso já mata toda a possibilidade de eu ser um professor de instrumentos na escola. Então, a gente precisa pensar no desenvolvimento epistemológico, ou seja, de um campo de saber que rege as nossas práticas. Eu acho que o Kremer tem um modelo bem legal para isso. Para desenvolvimento de habilidades, competências, enfim, do que tu queira chamar, né? Mas para possibilitar o professor ensinar música na escola, né? E essa música que vai ser ensinada na escola não é instrumento, porque música também não é instrumento, né? Música é som. Então, eu acho que é uma coisa que, quando tu entra na licenciatura, tu vai aprender, tu vai abrir suas perspectivas sobre isso, né? Se tu não passar pela licenciatura, vamos ver, eu não sei como vai construir isso. Porque eu acho que a licenciatura te dá ótimos instrumentos, né? Por ser um curso construído em cima de educação musical enquanto conhecimento. Mas eu acho que gira em torno disso, assim, de tu entender que quando tu vai para a licenciatura ou quando tu vai para a escola, tu tem que pensar que tu tem que aprender coisas que vão te ajudar a trabalhar a música em grupo com as crianças. E trabalhar a música é trabalhar elementos musicológicos, né? Eu acho que não tem como fugir disso, né? Por isso que eu também quero fazer essa pesquisa do meu TCC, para entender como, tendo a obrigação de trabalhar elementos musicológicos dentro da estrutura política educacional que a gente tem hoje, sabe? Como que é exigido de mim que eu seja um super agente de transformação social, esse tipo de coisa, sabe? Quero pensar um pouco o que se quer dizer quando se esperam essas coisas da gente, sabe, no meu TCC. Eu queria refletir nesse sentido, sabe? O que quando sempre dizem em vários PPCs, em vários lugares, que o professor tem que ser um agente de transformação social. Por que o professor de matemática só tem que ensinar matemática? Isso é considerado já bom, né? Enfim, eu acho que isso tem a ver também com a própria a legitimação do campo arte na sociedade, né? Mas é nesse sentido, assim, né? Mas pensando especificamente lá na escola, eu acho que as expectativas são muito pessoais, né? O aluno tem uma expectativa da aula, tu tem uma expectativa do aluno e da tua aula, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar que o que a gente vai ensinar na escola não é instrumento. Então, o curso de licenciatura não pode ser focado no ensino técnico de instrumento, né? Ele tem que ser focado no ensino de práticas coletivas, de como trabalhar música sem instrumentos, porque a gente não pode criar leis, cursos para trabalhar numa realidade que não existe, né? Por exemplo, as escolas não têm instrumentos, né? Então, a gente tem que dar um jeito de trabalhar elementos musicológicos, né? Altura, timbre, tessitura, melodia, harmonia, sem instrumento. Trabalhar música, né? Eu acho que é nisso que a gente tem que pensar, assim. Não sei se eu consigo responder, mas pensar sobre. Ótimo, Romeu. Muito obrigada pela tua fala. Deixa eu ver se o Thiago está satisfeito, Thiago. Ok. Tudo bem. Temos mais perguntas? Alguém quer comentar? Acho complexo, exato, o que o Thiago está dizendo. Acho complexo, pois mesmo que no ambiente escolar não existe o espaço para se dar aulas de instrumento, ainda assim existe uma expectativa de que o professor seja um exímio instrumentista. Existe a perspectiva entre o ensino e o instrumento. Talvez seja também uma falha na inserção da música nos projetos pedagógicos das escolas. Pode ser. O que toca aí também, tentando comentar um pouco a respeito, é que nós estamos entre a cruz e a espada eternamente, né? Nós temos um espaço da educação básica que ainda não temos a inserção da música, apesar de que ela, na legislação, existe, porém, de fato, não. Ela tem de direito e não de fato, que é o que a gente costuma dizer. Então, o que acontece? Aí tu chega lá, cheio de vontade de trabalhar com música, pensando
que tu terias um material e não tem. E esse é um grande problema que acomete, né, os professores de música, e isso que o Romeu traz é tão importante, essa reflexão também, porque muitas vezes a gente vai pensando, isso aconteceu comigo, eu não estou dizendo de vocês, estou dizendo eu, formada, cheguei na sala de aula e tinha aluno que queria ter aula de música, tinha aluno que não queria ter aula de música, e eu tinha que trabalhar com aqueles 30, 40 em sala de aula. E aí, como é que tu faz? Tu tens que ter um mínimo de trabalho, e eu acho que essa análise que o Romeu quer fazer no seu TCC, deste projeto de curso, desse PPC, até que ponto, então, qual é que é o discurso que está ali? Né? Qual é o professor, a professora de música que será formado nessa perspectiva e irá trabalhar, por exemplo, numa escola de educação básica? E aí tu não tem, muitas vezes, os materiais com os quais tu gostarias de trabalhar, e que sim, a gente sabe que é um direito das crianças, jovens e adultos terem instrumentos, terem uma sala adequada, terem toda a estrutura para aprender música e todas as outras disciplinas existentes na escola. Só que isso muitas vezes não tem, né? E aí o que tu faz? Chora, né? E, né, depois de chorar, tu vai ter que achar um jeito. Então, é muito contraditório isso, mas é um estudo extremamente importante, né? E eu não sei se a gente tem mais perguntas aqui, mas eu gostaria, então, de fazer um comentário, e também, se depois quiserem fazer comentários, está aberto aí. Eu quero, inicialmente, assim, dizer parabéns pelas apresentações de vocês, muito obrigada por compartilhar conosco os seus trabalhos, e a gente sabe que não é fácil a gente falar, primeira coisa, falar, né? E falar nesta plataforma que estamos falando, nós não estamos em sala de aula, nós não estamos em um espaço juntos, nós estamos aqui apresentando, e que isso dá também um ar de oficialidade maior, né, do que seria nos nossos grupos de pesquisa normalmente. Mas, então, parabéns pelas apresentações, muito obrigada por apresentar os trabalhos de vocês, compartilhar conosco, e quero dizer que é interessante, esses 3 trabalhos que foram apresentados hoje, eles trazem uma dimensão interessante para nós, né? A Tainá, por exemplo, ela traz esta ideia, que é uma ideia precursora da educação musical, e que, inclusive, é uma ideia de nós pensarmos de possibilidades do nosso trabalho pedagógico musical para além da escola, né? E aí, é algo que eu tenho falado já há algum tempo, e que me interessa muito, eu tenho me interessado, e aos pouquinhos eu estou me aproximando destes estudos, é a educação musical no ventre materno, porque é uma possibilidade, né? A gente pode começar a trabalhar com mães, porque ainda são as mulheres que engravidam. Quem sabe daqui a algum tempo nós conseguiremos que os homens nos ajudem nesse processo, e nós gostaríamos muito, com certeza. Mas, por enquanto, quem engravida é a mulher. Então, como é que nós vamos trabalhar com essas mães gestantes? E aí eu estou falando de toda a população de mulheres, não as mulheres mais abastadas, mas de toda a sorte de mulheres, de meninas que engravidam, e nesse processo de acolhimento deste serzinho humano, a educação musical pode ajudar. Nós podemos cantar para o nosso bebê, e a gente sabe pela física que o bebezinho vai escutando isso, está no ventre materno, o bebezinho já tem audição, e já escuta aquelas canções, aquela fala que é feita. Então, é uma perspectiva que se abre, e as crianças ali, que amor, e que nos ajudam muito, né? Quem sabe se nós começássemos antes, teríamos pessoas mais felizes através da música. Então, é um trabalho muito importante que a Tainá está fazendo, e aí eu já convido a Tainá, depois que se formar, e está perto aí, né, Tainá? Vamos continuar com esse trabalho, vamos continuar com essas pesquisas, quem sabe vamos para o nosso mestrado, a nossa especialização na UERTS, para dar continuidade a esse trabalho. Nesse sentido, nós temos uma coisa bem
primeira, que é o ventre materno. E aí depois nós temos o trabalho do Romeu, que traz a formação deste profissional, dessa profissional, que vai trabalhar com o ensino desta área. Né? Então, nós temos aqui conhecimentos importantes, que são epistemológicos da própria área da educação musical, em se tratando do que o Kremer traz, e aí eu tenho alguns estudantes aqui também participando, e a gente já está começando com os estudos, o Winnicott também, né, Rebeca? É verdade, amor. Nos estudos, então, em relação ao Kremer, que é uma leitura complexa, no entanto, devemos nos aproximar aos poucos dessa leitura, porque ela é um dos nossos grandes referenciais. E aí o Romeu traz o que é que está sendo, por exemplo, na nossa universidade, está sendo requerido deste futuro professor, dessa futura professora de música. Quais são estes conhecimentos que, no caso da pesquisa em especial do Romeu, estão explicitados neste, que é o documento, que é o PPC. E isso é importante. E aí, ligando o trabalho que é fundamental dessa análise, que o Romeu vai nos dar um retorno também, a partir de um projeto de curso que foi feito pelo coletivo dos professores e que tem todas essas questões que ele trata e que tem que ser explicitadas. Quem participou desta construção? Foi uma construção coletiva? Não foi? Deveria ser-lo? Isso é importante, né? E isso é importante em toda a construção que a gente faz coletiva, que é com o objetivo de levar a nossa área adiante. E o trabalho do Romeu se conecta de uma maneira que eu gostaria de salientar com o trabalho da Camila. Por quê? Porque a Camila traz uma experiência dela a partir de aulas dela e de suas colegas também, que se viam, de uma certa maneira, solicitadas a fazer algo que é esperado das meninas ou das mulheres. Então, as mulheres cantam, os meninos tocam. Né? Isso é lindo. Eu me lembro muito disso quando eu era jovenzinha, 1000 anos atrás, e que eu fui tocar na banda da minha escola e eu queria tocar tarol. Mas tarol não era para meninas. O que eu tinha que tocar? Flauta doce ou escaleta. Porque isso que era o certo das meninas tocarem. Eu, graças a Deus, consegui tocar tarol, mas tarol não era para o meu bico. Né? Então, vejam, quantas meninas gostariam de ter anteriormente tocado tarol? Ou bumbo, que seja. Ah, mas é um instrumento muito grande para a mulher. A gente não tem força, parece, né? Parece que a mulher não tem força, não consegue segurar o instrumento. Mas tem que ver o que a pessoa quer tocar. E aí, se o menino, por outro lado, quisesse tocar flauta doce, aí já era afeminada, aí já não era certo também. Vocês entendem que essas coisas, elas têm que ser quebradas, né? Cada um vai tocar o que quiser tocar. Se o menino quiser cantar, ele vai. E aí, vejam que isso também passa pela nossa atuação, e eu estou trazendo a minha atuação como professora da graduação também. Até que ponto eu não perpetuei isso? Não é verdade? Às vezes a gente se vê tendo algumas atitudes que não seriam adequadas ou requeridas, tendo em vista que a gente quer construir a educação musical com todos e todas, né? Então, eu vejo uma conexão tão bonita entre os trabalhos e alegra muito tê-los e tê-las aqui, para que a gente possa, então, divulgar esse trabalho, levar adiante. Nós temos, vocês sabem, gente divulgue isso. E, para tanto, então, tem aquele hashtag publica, né, Fabiane? Para que nós possamos, então, dizer aos outros o que pensamos, para que os outros concordem, discordem e também contribuam nessa discussão. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, hashtag publica. Exatamente. Podem falar, então temos alguns minutinhos aqui antes de nós finalizarmos, ou mesmo o Romeu, a Camila e a Tainá quiserem comentar. É isso? Estamos silenciosos. Bom, então, só para último comentário ainda. Voltando lá, como é que era o nome do amigo? Eu esqueci, meu Deus. Aqui que o fez Esteban? a pergunta antes.
Não, o que fez a pergunta... Tiago, né? Então, Tiago, aí no final ele falou de novo ali um pouco dessas expectativas criadas, né? Eu acho que eu entendi melhor tua pergunta também, Tiago. Eu acho que é interessante, Tiago, nessas situações em que as pessoas esperam coisas da gente e que a gente percebe que falta, como eu posso dizer, um conhecimento específico de área sobre para falar. É importante a gente saber. Então, quando alguém chega e, não sei como é que isso acontece para ti, né? Mas dá a entender que tu tem que ser um baita instrumentista para estar dentro da escola ensinando. Eu acho que tu tem que saber essas coisas, sabe? Para poder explicar para a pessoa e ajudar ela a mudar, porque assim como, né, estrutura escolar, programa, política, nada muda do nada, né? A gente precisa que a moral social mude, né? A perspectiva sobre esse problema no tecido social mude, para que depois isso se torne uma lei, se torne uma regra dentro da sociedade, né? E isso a gente só faz dialogando, conversando, né? Então, explicar para a pessoa, não, mas meu trabalho aqui na escola não é fazer um recital para os alunos de conservatório, é trabalhar com eles para eles aprenderem coisas sobre música, elementos da música, e eu consigo fazer isso dessa forma, trabalhando com, sei lá, com chocalho, com passos, com produção, né, com elementos e com instrumentos que eu tenho disponíveis, né, no mundo material e real, para trabalhar lá na escola. Aí eu acho que isso é um papel, assim, que a gente sempre invisibiliza, e que o Bal e o Goi ajudam a entender no ciclo de políticas, porque a gente invisibiliza a ação cotidiana nas políticas, né? A gente trata como se tivesse que alguém que sabe a verdade sobre como devem ser as coisas, escrever um texto perfeito e verdadeiro, que todo mundo vai aceitar, executar e vai ser tudo perfeito. E não é assim, a gente precisa conversar, a gente precisa construir conhecimento dentro da sociedade para que a sociedade crie um sistema que regule essas práticas. A gente precisa começar por outro lugar, às vezes, do que a gente está pensando em começar. Eu acho que é isso. Ótimo, excelente. Muito obrigada, Romeu, por complementar, enfim, o pensamento e a gente construir, né, esse nosso conhecimento pedagógico musical. Ok. Acho que conseguimos 1h45, mais ou menos, assim, acho que está de bom tamanho para a gente poder discutir essas questões. E eu quero, então, agradecer imensamente a participação de todos e todas vocês em mais um encontro nosso do Grupem e do ArtSeed. E já quero, então, também convidar vocês para o próximo sábado, que será também igualmente importante para nós. Nós teremos, então, e a gente já tem uma organização até o final do ano, dos nossos encontros. E na semana que vem, nós teremos, então, começaremos com o primeiro encontro, que serão 3, do primeiro seminário de pesquisa e escrita do Grupem e ArtSeed. O que é isso? É um encontro que nós estamos fazendo, este seminário, que trará alguns dos nossos integrantes do nosso grupo de pesquisa e que também terão seu material disponibilizado no nosso site. Vou explicar rapidamente o que é. Na semana que vem, nós teremos o Lucas Pacheco Brum, que é nosso integrante do grupo de pesquisa, e nos alegra muito agora, ele está no doutorado, entrou no doutorado na UFPEL, ele é das artes visuais originalmente, e foi nosso orientando do PIBID, na época que eu orientava o PIBID, com as 4 áreas das artes, participando. Então, ele vai falar sobre o seu trabalho de pesquisa, e a Fabiane, que é super competente, já botou aqui o nosso endereço do site, Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, em que nós, então, disponibilizaremos as pesquisas destes integrantes que estarão também falando nesses encontros. Então, o trabalho do Lucas estará lá, de que maneira? Os textos que ele escreveu, os links onde estão, um pouco da sua biografia, biobibliografia e a sua fotinho, para a gente saber direitinho quem é. Então, o Lucas será um importante convidado nosso. Nós teremos também uma pessoa extremamente importante que falará, que é a nossa Fabiane, que colocou ali o endereço do site para nós, que é a nossa, então, orientanda do mestrado, e falará sobre as suas pesquisas também, e sobre a sua pesquisa do mestrado, e também toda a sua vasta publicação, né, Fabiane, estará disponibilizada no nosso site.
não menos importante, nós teremos a Bárbara Spohr, que é a nossa integrante, então, do grupo de pesquisa, de iniciação científica, também da extensão, e também a Fabiane é integrante da extensão, vai falar sobre os seus trabalhos, sobre as suas investigações também, e a Bárbara está na graduação. Vocês vejam que a gente vai ter uma diversidade. O Lucas foi nosso da graduação e está integrando agora o doutorado. A Fabiane está na metade, quase finalizando, né, Fabiane, o seu mestrado. A Bárbara está na graduação. E, por fim, não menos importante, o professor Augusto Souto, que foi me orientando, então, do pós-doutorado, e vai falar, então, sobre as suas pesquisas, sobre os seus trabalhos. Então, nós teremos uma riqueza de 4 pessoas falando neste primeiro seminário de pesquisa e escrita do Grupem e Art City. Então, convido com muita alegria a todos e todas vocês. Depois, todo esse material também estará disponibilizado no YouTube e divulgado no nosso top site, Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Agradeço, então, a todos e todas. Desejo um excelente final de sábado, um excelente feriado para vocês. E quero dizer mais uma vez, é uma alegria contar com vocês. Nós temos sempre uma atividade final, né, Fabiane? Que é abrirmos as nossas câmeras para que possamos fazer um retrato. Estou aberto. O poema eu li no início, mas eu posso finalizar, então, enquanto vocês estão abrindo as câmeras de vocês. Eu tenho um outro poema, Tiago, que é da própria ganhadora do prêmio, então, né, de literatura, o Nobel de Literatura, que é a Louise Glück. Então, enquanto a Fábio vai tirando fotos, eu posso, então, compartilhar uma outra poesia que é muito linda também. Chama-se A Íris Selvagem. E vão sorrindo aí. Então, no final do meu sofrimento... eu acho que tem que fechar o microfone. Sim. No final do meu sofrimento, havia uma saída. Me ouça bem. Aquilo que você chama de morte, eu me recordo. Mas, mais acima, ruídos, ramos de um pinheiro se movendo. Então, nada. O sol fraco, cintilando sobre a superfície seca. É terrível sobreviver como consciência enterrada na terra escura. Então, tudo acabou. Aquilo que você teme se tornando uma alma e incapaz de falar, encerrando abruptamente a terra dura, se inclinando um pouco. E o que pensei serem pássaros lançando-se em arbustos baixos, você que não se lembra da passagem do outro mundo, eu te digo, poderia repetir. Aquilo que retorna do esquecimento, retorna para encontrar uma voz. Do centro de minha vida, veio uma vasta fonte, azul profundo, sombras da água do mar azul. Lindo, né? Louise Glück, Nobel de Literatura de 2020. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado, pessoal, pelas contribuições.